Neste mundo, a Lua está sofrendo uma mutação que fará com que a temperatura suba acima de 100 graus. A superfície fica tão quente que as usinas de energia explodem devido ao calor. Você não pode andar lá fora por mais de 20 segundos sem desmaiar, e o asfalto está tão quente que se você tocar, pode. Com o mundo inteiro impossibilitado de sair de suas casas, os suprimentos se tornaram a mercadoria mais valiosa. Nosso protagonista sobreviveu por 5 anos com sua namorada. No entanto, assim que seus suprimentos começaram a acabar, ela enviou um cara para matá-lo antes que tudo se esgotasse. Mas agora, 5 anos no passado, antes que tudo começasse, ele tem a habilidade de estocar comida e recursos. E nesta vida, ele acumulará 3 bilhões em recursos e jura ser a pessoa mais cruel para buscar vingança de todos. Mas neste momento, nosso protagonista está no ônibus onde as pessoas estão discutindo como o Monte Fuji sofreu um terremoto que matou dezenas de pessoas. E agora a cidade deles também está sendo evacuada. A garota com o vestido rosa apertado diz que eles tiveram que sair tão rápido que ela nem conseguiu comprar suprimentos. O cara ao lado dela diz que todos os suprimentos das cidades vizinhas desapareceram misteriosamente. E o outro cara com o cabelo raspado diz que a mesma coisa aconteceu no Lago Dalman, na cidade de Xi'an. E também no armazém Daruna. A garota está assustada dizendo que tudo isso deve valer bilhões. É neste ponto que nosso protagonista de trás de todos diz que na verdade vale trilhões. E o desaparecimento de tantos suprimentos, mas todos esses desastres naturais, mostra que algo está acontecendo. É bom estar alerta. A garota pergunta a ele se é o fim do mundo. Enquanto o cara de camisa verde diz que está animado, ele mal pode esperar para que as pessoas sejam tratadas igualmente. Mas nosso protagonista pensa que a desigualdade só aumentará. Mesmo no fim do mundo, não houve um dia em que a vida fosse igual. Afinal, ele experimentou isso pessoalmente. Em sua vida passada, ele era apenas um entregador comum. Até que de repente o apocalipse começou e ondas de calor atingiram toda a Terra. As placas tectônicas se moveram e criaturas escondidas no núcleo emergiram para a superfície. O mundo inteiro mudou da noite para o dia, e neste novo mundo havia uma nova ordem. Em uma sociedade de extrema escassez, até mesmo suprimentos simples como macarrão instantâneo valiam milhões. E uma salsicha era suficiente para comprar qualquer favor. Naquele mundo, todos desistiram da normalidade. E agora, depois de tudo o que aconteceu em sua vida, ele renasceu um mês antes de tudo começar. A garota de vestido rosa se agarra a ele e diz que está meio assustada. Você pode acalmá-la? Mas ele vai embora dizendo que há coisas mais importantes para fazer, deixando-a perplexa do lado de fora do ônibus. Ele se pergunta em um apocalipse o que é mais importante, obviamente. Suprimentos e recursos, em sua vida passada, ele passou todo o seu tempo procurando por eles. Mas desta vez ele se preparará com antecedência. Ele trabalha neste Walmart, e no momento o chefe está dizendo que terá seu salário reduzido. Ele diz que está tudo bem e se desculpa, lembrando que no primeiro apocalipse, quando tudo começou, o chefe deste lugar pegou todos os suprimentos e fugiu. Então agora, como compensação, ele os pegará para si. Ele então abre o armazém e o sistema começa a detectar todos os suprimentos próximos e os envia para seu espaço especial. Uma área enorme com uma dimensão de mais de 10 mil metros. Com essa habilidade, ele tem roubado até água de lagos e pegando todos os suprimentos de cidades que serão destruídas. Afinal, se macarrão instantâneo vale tanto, imagine comida de verdade. A melhor parte é que o tempo lá está congelado, então significa que a comida permanece perfeita, não importa quanto tempo fique lá. Finalmente, ele terá algo para comer. O sistema mostra quantos recursos foram adquiridos nesta ativação. E ele sente que depois de pegar tanto, ele finalmente está preparado. Neste momento, 3 caras do trabalho entram no armazém completamente vazio e perguntam o que aconteceu. Nosso protagonista revela que pegou tudo e o chefe diz que não tem ideia de como ele fez isso, mas ordena que os outros 2 o peguem. Mas no momento em que eles se aproximam, ele dá um passo para trás e desaparece misteriosamente no ar. Eles ficam ali perplexos, se perguntando para onde ele desapareceu, enquanto ele reaparece do lado de fora. Esta é sua segunda habilidade, salto espacial. Usando seu poder espacial, ele pode se teletransportar até 3 metros de distância. Com isso, ele pode coletar suprimentos com muito mais facilidade e escapar sem problemas. Ele joga seu uniforme no ar, declarando a coleta completa. Então ele recebe uma mensagem no celular das autoridades, avisando que a Terra está passando por movimentos estranhos e todos devem ser cautelosos porque um desastre pode acontecer, mas não há necessidade de pânico. Nosso protagonista acha isso curioso, já que nada realmente começou ainda, e já estão dizendo isso. Isso significa que eles de alguma forma sabem o futuro? Naquele momento, ele recebe uma ligação de sua namorada, Jiang Xiaoqian. Ele suspira e atende, e ela o repreende, perguntando como ele tem a audácia de colocar a casa deles à venda. Ele acha que ela realmente vai ficar com ele se ele vender a casa? Ele precisa ser mais responsável como homem, porque mesmo que ela não queira a casa, ela ainda é uma mulher. E se ele quer provar a ela que é um homem de verdade, ele deveria entregar a casa para fazer ela se sentir segura.
Su Shen, nosso protagonista, pergunta se ela tem mais alguma coisa a dizer. Ela diz que tipo de atitude é essa. Se ele entregar a casa, ela lhe dará outra chance. Apenas transfira os documentos para ela, mas se ele não fizer isso, nem pense em se casar com ela. Mas Su Shen desliga sem dizer nada. Ele se lembra de que nos últimos 5 anos do apocalipse, ele saía todos os dias para caçar suprimentos para alimentar, e até a levou para uma das zonas seguras. Se não fosse por ele, ela teria morrido de fome nos primeiros dias, mas ainda assim, e ele se lembra de um dia em que voltou para casa e foi atacado por trás. Tudo porque ele não estava trazendo tantos suprimentos, e eles queriam saber se ele estava escondendo alguma coisa. Depois que Su Shen foi morto, eles se divertiram ao lado de seu corpo. E Jiang Xiaochen avisou o cara em cima dela que Su Shen morreu porque era um inútil incompetente. E é bom para esse cara provar que não é tão incompetente. Su Shen ficou arrasado por ter confiado em tal pessoa por tanto tempo. Mas nesta vida, Xiaochen e aquele cara chamado Wang pagarão o preço. E eles não morrerão facilmente. A dor que ele sentiu, eles sentirão 100 vezes mais. Ele se acalma e se lembra de que as coisas que ele precisa agora não são encontradas no mercado e só podem ser compradas com dinheiro. Mas primeiro ele precisa conseguir esse dinheiro. Então ele liga para um cara chamado Léo e diz que está vendendo sua casa pela metade do preço. Mas ele quer o dinheiro agora. Em frente à imobiliária, Wang e Shed Ocean estão esperando por ele. Quando ele aparece, Jiang Xiaoqian o repreende por fazer, lá esperar por tanto tempo. Mas ele a ignora e passa direto. Wang pergunta quem o deixou vender a casa, e que se ele fizer algo assim de novo, não verá o sol amanhã. Mas naquele momento, Su Shen, que aprendeu a lutar depois de sobreviver, o agarra pelo pescoço e o joga no chão, dizendo que ele pode fazer o que quiser com suas coisas. Wang Xiaoqing está assustada com isso e tenta impedi-lo, mas ela recebe um tapa e cai no chão em descrença. No chão, Wang está implorando para ele soltar, dizendo que está quase sufocando. Mas Su Shen diz para ele não se preocupar, já que ele não vai morrer tão facilmente. Ele então solta Wang, que está chocado no chão, enquanto Su Chen entra na imobiliária. Naquele momento, Jiang Xiaoqian o ameaça, dizendo para aproveitar esta oportunidade que ela está dando a ele. Se ele se ajoelhar e se desculpar, ela considerará o caso dele. Mas se ele não fizer isso, esqueça de se casar com ela. Su Chen olha para trás e encara os dois, que fogem com medo. Dentro da imobiliária, o atendente oferece-lhe água, dizendo que vão comprar a casa dele agora. O que é que ele acha? O plano do corretor é simples. A casa de Su Shen vale 1 milhão, mas agora ele está vendendo por 700 mil. Tudo o que ele precisa fazer é comprar e vender para outra pessoa e ele terá um bom lucro. Su Chen concorda em vender, mas ele tem que receber o pagamento integral agora. O cara concorda, dizendo que eles vão transferir tudo e até amanhã de manhã estará tudo resolvido. Su Chen obviamente concorda porque as casas perderão todo o valor à medida que as temperaturas aumentarem. Apesar de vários desastres ocorrendo, a cidade ainda está pacífica por enquanto. Vulcões, terremotos e tsunamis ainda estão longe. Caminhando pela rua, ele vê um cartaz anunciando empréstimos rápidos. Ele decide ir lá com o certificado de sua casa. Ao chegar, ele fica chocado ao ver que é o irmão mais velho do cara que acabou de espancá-lo, sabendo que esse cara morrerá nas mandíbulas de um monstro nos primeiros dias. O cara diz que pode emprestar 500 mil, ele só precisa deixar o certificado da casa. Su Chen entrega o certificado, dizendo que quer mais 100 mil e promete ganhar tudo de volta no cassino em uma semana. O vendedor gosta de ouvir isso e pensa que esse garoto deve ser um daqueles jogadores que venderiam até seus parentes, se necessário. Desta forma, ele não poderá pagar. Ficaremos com a casa e ele ainda terá muita dívida. Com isso, o cara concorda e outros 600 mil segundo-on transferidos. Na verdade, Okin está sangado junto com Wang, dizendo que ele vai pagar o preço por isso. Enquanto eles iam visitar o irmão de Wang, Su Chen tinha acabado de vir de lá, eles o avistam. Wang quer saber o que ele está fazendo aqui, já agarrando seu pescoço com medo. Mas eles decidem segui-lo. Su Chen se lembra que vários edifícios vão desabar por causa dos tsunamis. Mas este hotel na Cidade Verde resistiu a todos os desastres até o fim. Ele sabe que a suíte presidencial é bem equipada e até tem uma piscina. Talvez seja um bom lugar para usar como base por um tempo. Mesmo no fim dos tempos, este lugar continuou a ter comida por muito tempo. Ele é então recebido pelo atendente Liu Xinhu, que pergunta o que ela pode fazer por ele. Su Chen diz que quer 1000 mesas para um banquete, assustando-a. Ela oferece algumas opções de mesa, pensando que esse garoto deve ser o Sr. Sun de alguém muito rico. Ele diz que vai querer a mesa que custa 10 mil cada, e fará um depósito de 500 mil. Quando tudo estiver acertado, ele fará o restante do pagamento. Ela está um tanto incrédula, mas diz para segui-la para fazer o pagamento, pensando que, mesmo que esse pagamento dele não seja muito, alguém que gasta facilmente 500 mil certamente tem mais para gastar. Então é melhor facilitar o processo. Entrando na sala, ela pergunta se ele vai se casar. Ele diz que sim, e tudo isso é para um casamento, e ele também quer a suíte presidencial,
Algum tempo depois, ele está saindo do hotel todo feliz. Ele conseguiu mais de 10 milhões em comida, gastando 500 mil com o depósito adiantado. E não importa o resto, já que quando o apocalipse começar, os blocos de gelo que eu terei valerão bilhões. Observando-o partir, ela pensa que quem se casar com ele é uma garota de sorte. Naquele momento, Jiang Xiaoqian aparece e pergunta o que aquela pessoa estava fazendo. O atendente pergunta quem ela é e ela diz que é a namorada de Su Shen. O atendente então diz que o namorado dela encomendou um banquete para mais de 1000 pessoas e pagou 500 mil para ter um namorado como ele. Ela é realmente sortuda. No entanto, o atendente está olhando e pensando que essa garota é no máximo um 7. Mas ela tem um bom corpo. Wang, caras ricos sempre gostam de mulheres assim? Jiang Xiaoqian e Yang estão chocados. Um banquete de 10 milhões de dólares. O atendente diz que é o caso e que talvez ela não tenha percebido. Mas muitas pessoas ricas fazem isso. Eles entram em relacionamentos e escondem todo o dinheiro que tem até o dia do casamento. Jiang Xiaoqian começa a acreditar nisso e Wang acha impossível aquele perdedor ter tanto dinheiro. No entanto, o atendente mostra que recebeu a transferência de 500 mil. Na rua, Wang está perguntando a Jiang Xiaoqian quem ele vai convidar para um banquete para 1000 pessoas. Agora Jiang Xiaoqian está confiante, dizendo: "Você realmente não entende, não é? Ele está tentando me apresentar ao círculo de milionários que ele conhece. Só então ele revelará minha identidade." Wang está querendo se tornar um alpinista e se aventurar nas montanhas, mas ela o esbofeteia, pensando que ela tem que criar o máximo de oportunidades possível. Para ficar com aquele perdedor, enquanto se imagina como uma dama rica numa cadeira sendo mimada, seus olhos brilham. Ela nunca imaginou esse cenário. Ela definitivamente terá que se casar com Su Shen, o perdedor, e isso é bom demais. Enquanto isso, Su Shen está apenas contabilizando o que fez. 000 pela casa. Mais 600 mil de empréstimo e 500 mil para o banquete. E agora que seu nome está prestes a ser manchado, pegar mais empréstimos não seria ruim. Então ele instala todos os aplicativos bancários em seu telefone e começa a pegar mais empréstimos. Depois de criar mais de 80 contas, ele conseguiu mais 970 mil. Agora ele precisa comprar uma lareira, máquina de fazer gelo, blocos de gelo, carvão sem fumaça e algumas outras coisas que não estão disponíveis nos mercados. Com a quantia de dinheiro que ele tem, comprar online com entrega rápida é fácil. Esses itens são essenciais para sobreviver ao frio e calor extremos que ocorrerão. Ele então encomenda 2.000 toneladas de carvão sem fumaça e também liga para uma fábrica de gelo para fazer uma reserva. Enquanto ele está andando na rua, uma garota o chama. Ela é amiga de Jiang Xiaoqian e diz que Jiang Xiaoqian sente falta dele. No entanto, Su Shen sabe que essa garota não presta e sempre falou mal dele para todos. Então ele diz a ela que ela sente falta dele, que ela deve estar sentindo falta da casa dele, certo? Lina olha para Jiang Xiaoqian e diz que Su Shen deve estar testando ela. E ela percebe o quão triste ele estava com o comportamento dela. Então Jiang Xiaoqian corre para Shen para se desculpar, sentindo-se envergonhada, perguntando se ele pode acompanhar, lá para uma caminhada. Ela não está se sentindo bem e estava triste por ter brigado com ele ontem. Mas Su Shen ignora e diz para ela ir caminhar sozinha. Jiang Xiaoqian está perdendo a paciência, dizendo que ele está sendo muito arrogante. E Lina diz que ele está pegando um táxi. É bom que o sigam e vejam o que ele está aprontando. Enquanto isso, Su Shen está chegando à fábrica de gelo. O cara o recebe impressionado por ele ser tão jovem. Sr. Chen pergunta se as 2.000 toneladas de gelo comestível estão prontas, e o atendente diz que a fábrica dele não é barata, mas garante entrega extremamente rápida. Ele só precisa pagar uma pequena parte e eles entregarão tudo. Su Shen, então, transfere 100 mil para ele, e o vendedor informa que tudo será entregue em 3 dias. Querendo economizar dinheiro, o atendente pergunta a Wang por que ele precisa de tanto gelo, se ele está organizando um evento. Se ele quiser, eles podem cooperar no futuro, e o preço é negociável. Su Shen diz que é tudo para um evento de caridade e vai embora. Naquele momento, outro táxi para e o vendedor fica animado. Mas é Xiao Shen querendo saber o que aquele cara que acabou de sair estava fazendo aqui. Ela está perguntando por que ele é o namorado dela. O vendedor está confuso. Essa garota está bancando a detetive. O que está acontecendo aqui? Ele diz que ele encomendou 800 mil em gelo. Ambos estão chocados. 800 mil em gelo? Está confirmado, ele é um milionário mesmo para fazer algo assim. Lina pergunta: ele te disse o que ele vai fazer com tanto gelo? O vendedor pensa e lembra que ele disse que vai doar para a caridade. Ambos ficam assustados sem entender o motivo. A cena muda para um dos restaurantes mais chiques da cidade. Em sua vida passada, ele nunca aproveitou nada antes. Tudo foi destruído e até tomar um café era um luxo. Olhando para o cardápio, ele vê que é tudo bem caro. E na última página tem algo por 17 mil com um ponto de interrogação.
Ele pergunta o que é, e o atendente diz que é um item especial feito pelo chefe deles. Su-Chen diz que parece bom e faz o pedido. Ele se lembra que em suas vidas passadas, várias criaturas mutaram. Algumas pessoas pensaram que era algum tipo de mudança biológica, mas para ele era apenas as criaturas se adaptando ao novo ambiente. Naquele momento, uma garota com cabelo rosa vem entregar o pedido dele. Ela é maravilhosa e se apresenta como a chefe deste restaurante. Su-Chen a reconhece como chef do Andia. Durante o apocalipse, ela ficou conhecida como a chefe do inferno. Ela tem algum tipo de habilidade culinária mágica que transformava cadáveres em coisas comestíveis. E em um mundo de escassez, ninguém conseguia resistir à tentação. No entanto, os pratos feitos com criaturas mutantes sempre acabavam matando pessoas. Vendo sua expressão, ela se pergunta: ele acha que uma garota bonita como eu envenenaria a comida dele? E então ela diz a ele que o prato que ela serviu se chama Vida de Duas Faces. É um prato de carne com diferentes preparações em cada lado. Su-Chen experimenta e diz que realmente vale os 17 mil dólares, enquanto pensa que seria maravilhoso tê-la em casa para cozinhar. Do lado de fora, Lina diz que ouviu dizer que este restaurante é realmente caro, e Jiang Xiaoqian diz que mal pode esperar para se tornar uma esposa rica. Então Su-Chen decide ir a um dos bares mais caros da cidade, já que em breve não será possível. Assim que ele se senta, um monte de garotas o cerca perguntando o que ele quer beber. Ele começa a beber com eles, e quando olha para o lado, tem uma garota sentada ali. A amiga dela diz que ela foi traída pelo namorado, e veio aqui para se divertir. A garota diz que o namorado nem sequer dormiu com ela, e a traiu com uma velha... Wang, todos os homens agem assim? Su-Chen diz que é porque o instinto de reprodução dos homens está enraizado no DNA, e na mente deles. De repente ela bebe tudo e pergunta se ele é solteiro. Ele está confuso, mas ela se aproxima e pergunta se ele está interessado. Naquele momento, Jiang Xiaoqian e Lina entram no bar procurando por ele. E numa mesa no canto, eles o veem com as 3 garotas. Su-Chen diz a ela que podem subir para um quarto e ela parece concordar. Então os dois saem correndo. Parece que o desejo entre eles é forte. Kageyoshi e Lina gritam para ele parar, mas os dois correm para o quarto, entram e fecham a porta. Ele pede desculpas a ela por aqueles dois, e a garota timidamente diz que é a primeira vez dela. Su-Chen se sente estranho e dá um peteleco na testa dela, dizendo que ela deve estar bêbada para fazer algo assim. Ele diz para ela não sair de casa nos próximos dias. E para estocar comida, ela diz que entende, e então ele diz que uma garota como ela não deveria estar num lugar como este. Com isso, ele fecha a porta e sai, pensando que é uma pena, mas ele não poderá aproveitar esta oportunidade. Quando ele sai do quarto, Xiaoxian e Lina estão chutando todas as portas, mas ele sai facilmente. E no dia seguinte recebe todos os caminhões de entrega. Do gelo e carvão aos banquetes, Wang está confuso na multidão, se perguntando por quê. Diabo Su-Chen alugou um armazém tão grande só para receber tanta coisa. E agora até Jiang Xiaoqian está ficando confusa, se perguntando o que ele está fazendo. Naquele momento, Lina aponta que o banquete do Green City Hotel chegou. Eles estão estendendo os tapetes e organizando todas as mesas lindamente. Será que de repente um monte de gente vai chegar e você vai declarar seu amor por ela e pedi-la em casamento? Xiao Kun agora está toda orgulhosa, dizendo que mesmo que ele a peça em casamento, ela ainda vai pensar no caso dele. Elas dizem que precisam ver a sinceridade dele e decidem ir falar com ele. Ela então vai até Su-Chen e pergunta: Wang, ele está comprando tanta coisa? E Su-Chen diz que vai explicar mais tarde. Mas se ela pode ajudar, organizar tudo, Xiaoqian está assustada, pensando que ele é um idiota por fazer a garota que está prestes a ficar rica em breve fazer um trabalho tão duro. Lina diz que deve ser algum tipo de teste para ver se ela está qualificada para se tornar uma garota rica, e com isso Xiaoqian muda de atitude e diz que ela não é aquele tipo de mulher fraca. Ela sabe ser delicada, mas também sabe trabalhar e começa a carregar as caixas, mas ela está morrendo de raiva, dizendo que, quando ela se tornar uma mulher rica, Su-Chen vai pagar. Naquele momento, Lina chega para tentar seduzi-lo, dizendo que vai ajudar a carregar as caixas. Na mente dela, ela tem certeza de que alguém tão rico quanto ele não terá apenas uma mulher, certo? Contanto que ela mostre um pouco do que tem a oferecer, ela pode pelo menos aproveitar um pouco. Enquanto isso, Su-Chen está pensando que não pode perder mão de obra gratuita como essa. Afinal, com tanto gelo e mesas para montar, eles vão precisar de ajuda. Algum tempo se passa e eles finalmente terminam tudo. Rexia Vochien está pingando de suor e suas pernas estão tremendo. Ela diz que está carregando coisas desde amanhã até agora. Assim que se tornar esposa dele, vai se certificar de pegar todo o dinheiro dele. Lina, deitada no chão, também está acabada, dizendo que o maldito realmente as fez carregar aquelas caixas de gelo pesadas. Xiaoqian diz que já chega desse teste. Ele tem que pedi-la em casamento agora mesmo e começar a festa, ou os convidados vão chegar.
Elina diz que ele precisa se apressar porque a comida está esfriando. Enquanto isso, Su-Shen dá uma boa quantia de dinheiro extra para todos os entregadores, que o agradecem do fundo de seus corações. Naquele momento, Kerokian chega e pergunta a Su-Chen: "Você não tem algo para me dizer?" Su-Chen diz que sim, ele agradece a ela pela ajuda, mas infelizmente não há pagamento para elas, então elas podem ir embora agora. Jiang Shaoqian está chocada e diz para ele parar de brincar. Os convidados já estão chegando, sem mencionar que há 1000 mesas. Por que Wang simplesmente não revela que quer se casar com ela para que possam ter uma vida boa? Su-Chen olha para trás e diz que isso é impossível para ele. Afinal, ele já vendeu a casa e acumulou um monte de dívidas. Será que Shirley quer se casar com ele? Lina diz que isso não faz sentido. Como alguém sem dinheiro pode comprar tanto gelo? Su-Chen diz que está fazendo tudo isso apenas para ajudar seu chefe muito rico que quer fazer um projeto de caridade. Cheokei-yun perde a paciência e a raiva, e o ataca dizendo que ele esteve mentindo para ela o tempo todo. Ele diz que não mentiu sobre nada, enquanto ela cai no chão com um olhar monstruoso, dizendo que ele é apenas um pobre perdedor que pode esquecer de se casar com ela. Su-Chen diz que não está nem um pouco interessado, e ela sai furiosa dizendo que ele é um bastardo e vai se arrepender. Quando ambos saem, ele pensa que eles vão se arrepender quando o apocalipse começar. Ele então fecha a porta do armazém para começar a armazenar tudo em seu espaço. Com isso, todos os preparativos estão finalmente prontos. De volta ao hotel com Wang Dahai, o cara de quem ele pegou o dinheiro emprestado. Wang Hui puxa Xiao Shen para o lado e diz para ela não prestar atenção naquele perdedor do Su-Shen nunca mais. Ela deveria ficar com ele o tempo todo de qualquer maneira. Ela está rangendo os dentes dizendo que está ansiosa pela performance dele esta noite. E Wang diz a ela para não se preocupar. Ele vai pedir ao irmão dele, Dahai, para lidar com aquele cara pela viagem dela. Kim acha que Wang não é tão ruim assim. Além disso, ele tem seu irmão influente. Ele é definitivamente melhor do que aquele perdedor. Justamente então, Su-Shen diz que ela realmente se joga em cima de qualquer um. Ela se assusta e pergunta o que ele está fazendo ali, enquanto Wong aponta para ele e diz ao irmão que foi esse cara que o bateu. Dahai diz que não esperava que fosse esse cara aqui, e Wong pergunta se ele conhece aquele cara. Dahai explica que esse garoto pegou 600 mil emprestados dele, e tem que pagar de volta até amanhã. Wang diz que isso é perfeito, eles podem resolver essas duas coisas. Wu Xiaoqian está agora feliz, dizendo que realmente se livrou de um perdedor, especialmente um que deve dinheiro ao irmão de Dahai. Su-Chen diz que é realmente impossível ter uma boa refeição naquele lugar, e Dahai o lembra que a data de pagamento é amanhã. Wang está aqui neste hotel agindo como se estivesse tudo bem. Wang grita com o irmão para nem falar com esse cara, já que ele o bateu. Liu Xinhu então aparece e pergunta o que está acontecendo e se eles podem resolver isso. Dahai diz que se ela forçar aquele garoto a se ajoelhar e pedir desculpas, eles podem deixar passar por hoje. Ela então pergunta a Su-Shen o que está acontecendo. Ele diz que são apenas algumas pragas o incomodando. Dahai então bate na mesa dizendo que estava calmo, apenas porque o pagamento dele vence amanhã. Mas de longe um cara com um cavanhaque pergunta o que está acontecendo e quem o deixou causar problemas aqui. Su-Shen e Dahai reconhecem esse cara como Gao Kang. Dahai começa a se desculpar perguntando o que ele está fazendo aqui. Gao Kang diz que tem assuntos importantes para discutir aqui hoje, e não é para ele causar problemas. Dahai sabe que esse cara é um empresário, mas está envolvido em várias atividades do submundo. E ele tem muitas pessoas sob seu comando, então não é bom ir contra ele. E com isso, ele se desculpa dizendo que voltará mais tarde. Su-Chen reconhece esse cara como esmagador de crânios. E no Apocalipse, esse cara se tornou uma das forças mais poderosas. E ele até tinha o chefe do inferno trabalhando para ele. Su-Chen se lembra que este hotel foi um dos primeiros lugares onde algumas pessoas com poderes apareceram. E talvez ele tenha ficado tão forte por causa de algo que vai acontecer aqui. Gao Qiang olha para ele enquanto Su-Shen pensa que qualquer oportunidade que surgir neste hotel, ele vai aproveitar algum tempo depois. Gao Qiang está levando Duan Yaiyang para encontrar alguém chamado Sr. Sun. E ela pergunta o que esse cara quer discutir com ela. O Sr. Sun diz que estava ansioso para conhecer a maravilhosa Sirta. Duan Ya e então serve a ela uma bebida. Duan Yaye percebe que há algo errado com aquele copo, que claramente contém algum tipo de droga. Enquanto Su-Shen se lembra de que em sua vida passada ele se escondeu no porão com Xiao Ting e mal sobreviveu. Ele nunca esperou que nesta vida ele a chutasse e ela ainda o seguisse até aqui. Mas esta é a oportunidade perfeita para a vingança, olhando para a piscina onde os dois irmãos vão se refrescar, dizendo que essa noite está estranhamente quente, mas vale a pena, já que as garotas virão de biquíni. Eles então aparecem e olham para a lua dizendo que está estranhamente brilhante. Está brilhando tanto quanto o sol do dia. Naquele momento, Wang declara seu amor por ela, enquanto Su-Shen no quarto diz que o amor deles está realmente prestes a explodir. Com um copo para a lua, ele dá as boas-vindas ao apocalipse. A lua então começa a tremer e emitir uma aura vermelha.
Todos do lado de fora sentem algo estranho e sua pele começa a queimar. Todos começam a correr de volta para o hotel, dizendo que algo está errado. Wang é o luar queimando tanto. Dentro do hotel as pessoas estão confusas. É noite, mas está muito claro. Naquele momento os três estão correndo e todos estão assustados. Sua pele já está vermelha. Eles estão desesperados procurando um lugar para se refrescar. Eles então veem um aquário, correm até ele, derrubam-no e pulam para dentro para aliviar a dor. A equipe do hotel pergunta o que está acontecendo e onde está o irmão de Dahai. Naquele momento, Wang se lembra de seu irmão que aparece na porta com a pele toda queimada. No quarto, o Sr. Sun está perguntando a Duan e a Wang por que ela não está bebendo, e Gao Qiang diz que eles prepararam um banquete, então Wang, por que eles não vão para lá agora? Mas o Sr. Sun diz a ele que nesta cidade ninguém pode se recusar a beber o Wang que ele coloca no copo. Duan Ya fica com raiva pensando que Gao Qiang a armou. Ele está tão ansioso para aumentar seu status social que a entregou a este Sr. Sun. Ela conhece muito bem este Sun de Biao. Ele é um cara invencível na cidade de Xianggu e já prejudicou muitas mulheres. E hoje ela se tornou seu alvo. Ela tem certeza absoluta de que há algo errado com este Wang. Então ela não pode beber. Mas o que ela vai fazer? Naquele exato momento a lua começa a queimar os três e eles fecham a cortina se perguntando o que está acontecendo. O Sr. Sun diz que é melhor eles descerem para entender melhor, e Duan Ya se sente aliviada por sair da situação. No saguão, Xinhui está tentando acalmar todos dizendo que as equipes de resgate devem estar chegando. Gao chorando pergunta a um de seus capangas o que está acontecendo. Ele explica que de repente a lua brilhou vermelha e a temperatura lá fora subiu mais de 70 graus. Nas notícias estão dizendo que muitas pessoas já foram feridas e queimadas. O Sr. Sun liga para o ministro e pede que enviem alguém para buscá-lo. No entanto, algum tempo depois, ele diz a Gao Kang que infelizmente parece que eles estão tendo alguns problemas e não poderão comparecer. Enquanto isso, Dahai está em agonia com toda a pele queimada. As pessoas estão tentando aplicar algumas pomadas para queimaduras, mas não é suficiente. Sem mencionar que ele precisa ser levado a um hospital, mas com a alta temperatura lá fora, será impossível. Ele diz que vai ligar para um amigo para vir buscá-lo. O amigo atende o telefone dizendo que está no meio do nada. Mas tudo bem, ele virá assim que sair da garagem. Ele vê que está muito quente e fica confuso. O calor é tão intenso que os pneus estouram e ele sai do carro, liga para o amigo para avisar, o que vai se atrasar, e foge. Porém, a sola do sapato derrete e ele escorrega e cai no chão. Olhando para o lado, ele vê outra pessoa deitada ali, já um cadáver seco. Ele fica assustado e tenta se levantar sem perceber que metade de seu rosto já está no asfalto. Todos no hotel se assustam quando ele grita ao telefone. Enquanto isso está acontecendo, nosso protagonista está em seu quarto com temperatura controlada. Ele está dormindo profundamente na cama, e anúncios do governo já estão sendo feitos, devido ao calor intenso emitido pela Lua. As temperaturas subiram mais de 75 graus, com o Sol atingindo mais de 100. O evento já resultou em centenas de vítimas. Por favor, fiquem em casa para evitar queimaduras na pele e respiratórias. Naquele momento, uma das usinas explode devido ao excesso de calor, cortando algumas comunicações. Dahai diz que perdeu contato com seus amigos. Enquanto todos estão no último quarto restante do hotel, Jiang Xiaoqian e Lina estão reclamando que não querem ficar em um quarto cheio de homens. Mas naquele momento a energia acaba. E com isso o ar-condicionado também para de funcionar, e todos começam a tirar as camisas morrendo de calor. Xiaoqian lembra que o quarto de Suchen tem uma piscina. Enquanto isso, nosso protagonista está nadando tranquilamente. Ele já sabia que a energia acabaria por causa da explosão nas usinas. E foi por isso que Wang escolheu um quarto especificamente com piscina, além de ar-condicionado vertical e baterias gigantes para garantir a temperatura. Mas ele também está sentindo falta de gelo, então ele se senta no sofá pensando que está muito bom agora. Ele está com fome, então ele prepara um banquete na mesa. Como é o primeiro dia do apocalipse, ele precisa de um pequeno café da manhã, enquanto se pergunta quando Gao Chong terá a chance de ganhar poderes. Alguém bate na porta dizendo que sabe que ele está lá dentro. Nosso protagonista sabe que com o poder de se teletransportar e os preparativos que fez, ele não precisa se preocupar. Então, para causar raiva e inveja, ele decide abrir o quarto. Assim que a porta começa a se abrir, uma brisa fria sai e todos sentem um alívio indescritível, se perguntando como Wang está tão bom lá dentro e Wang tem ar-condicionado. Suchen pergunta se eles precisam de alguma coisa. Wang aponta para todos que ele tem gelo, uma piscina, comida e eletricidade. Lina e Jiang Xiaoqian começam a gritar com ele, perguntando como ele ousa deixar, las queimando lá fora o dia todo enquanto ele está vivendo no luxo. É melhor ele sair daquele quarto agora. Dahai diz a ele que chegou a hora de pagar tudo o que deve. Então é melhor entregar aquele quarto. Mas no momento em que ele entra no quarto, ele leva um tiro no estômago. Dahai fica chocado quando vê o ferimento. Isso tinha avisa que se ele der outro passo, ele morrerá? Todos estão tremendo agora. Será que ele realmente tem uma arma?
Dahai está indignado perguntando onde ele conseguiu isso, mas outro tiro é ouvido no quarto e todos ficam assustados quando Dahai cai no chão agora com um ferimento na perna. Suchen aponta para fora dizendo que quem quiser morrer pode ficar ali, e ele lhes dará 3 segundos. Quem estiver em sua linha de visão irá para a próxima vida. Enquanto isso, Gao Qiang está conversando com Liu Xinhu, perguntando como é possível que um hotel tão grande não ter nenhuma comida. Ela se desculpa dizendo que recentemente tiveram um banquete para mais de 1000 pessoas. E os ingredientes e a comida estavam programados para chegar hoje. Neste momento, o Sr. Sun, jogando água sobre seu corpo, ordena que ela traga toda a água e comida que ela tem imediatamente. Famílias começam a ficar indignadas com o desperdício de água que ele está causando e uma guerra irrompe no saguão. Nesse momento, Gao chega com seus ferimentos e todos avisam que Suchen atirou em alguém. Vendo o ferimento, Gao Qiang se pergunta se há alguém com uma arma neste lugar. Parece que tem um cara durão morando lá em cima. Xiao Qian então informa a todos que o quarto de Suchen tem eletricidade, ar-condicionado e até uma piscina. As pessoas a cercam perguntando se ela não está mentindo. Se ela tem certeza, ela afirma que podem acreditar nela. Ele até tem um cubo de gelo e muita comida. Então todos decidem ir para o quarto dele. Enquanto isso, Gao Qiang envia um de seus capangas para dar uma olhada. Assim que ele abre a porta novamente perguntando o que eles querem e todos sentem o ar fresco e refrescante tocando sua pele. Parece um paraíso lá dentro. A multidão do lado de fora implora para que ele seja gentil e cuide dos idosos, afirmando que, como é uma emergência do hotel, ele deve compartilhar tudo o que tem com todos. O garotinho gordinho vê um pouco de frango frito e pula para pegá-lo. No entanto, ele é parado com um chute na barriga e é mandado voando. Suchen avisa os pais para cuidarem dos filhos, ou ele terá que fazer isso por eles. As pessoas estão indignadas perguntando como ele ousa bater em uma criança. Ele é realmente um assassino e não merece ficar naquele quarto. Todos começam a entrar. No entanto, naquele momento ele atira no cara nas costas que cai no chão. Suchen avisa que ele pode estar sozinho, mas todos ali só têm uma vida. Ele sabe que a situação parece perigosa, mas a qualquer momento pode pular pelo portal e desaparecer. Lá embaixo, Wang está furioso. Depois que seu irmão sofreu 2 ferimentos de bala, uma multidão jogou seu corpo para fora porque ele já estava morrendo e se decompondo. Wang está dizendo que eles têm que matar aquele maldito Suchen. Enquanto isso, no quarto de Suchen, Xiaoxian e Lina estão suando e pingando de calor enquanto pedem para entrar, dizendo que tem certeza de que ele não teria coragem de atirar nelas, e que o amam muito e tem certeza de que ele as ama. Se ele as deixar ficar ali por um tempinho, elas prometem se juntar a ele em uma aventura 2 contra 1 a noite toda, diz Suchen. Já que elas querem trabalhar juntas tão ansiosamente, ele vai deixá-las entrar. Elas estão todas felizes e incrédulas, mas de repente Wang passa entre elas, batendo nelas, dizendo que vai matar Lu. Quando ele está prestes a tocar em Suchen, ele leva um golpe no rosto, colide com as duas e todos caem no chão. Wang espancada em seus braços, elas têm medo de entrar no quarto, e Suchen diz apenas para irem embora daqui. Elas saem e ele diz que está apenas brincando por enquanto, mas se alguém tentar alguma coisa, o robô de artilharia que ele instalou resolveria tudo em segundos. Tanques são vistos do lado de fora do hotel, e todos acreditam que é a equipe de resgate. Eles saem armados e vestindo roupas de proteção. Ao entrar em um hotel, perguntam se alguém chamado Liu Xingu está lá. O cara se apresenta, e eles então dizem para ele colocar o traje de isolamento e vir com eles. Todos pedem para serem resgatados juntos. No entanto, o soldado garante que fiquem calmos. A operação de resgate acontecerá hoje à noite, à meia-noite, na Praça do Vale do Silício. Os moradores comemoram, dizendo que o governo realmente não os abandonou. Enquanto isso, o Sr. Sun diz que pagará 1 bilhão se o levarem agora. No entanto, ele é contido por um dos soldados que diz para ele não interferir na operação. O Sr. Sun diz para Gao Kang fazer alguma coisa, mas claramente com tanta coisa apontada para ele, não há como naquele momento. Jiang Xiaoqian agarra um dos soldados e diz que é um assassino morando no andar de cima. E Lina diz que ele já matou um monte de gente e logo vai acabar com todos aqui. Eles precisam salvar as pessoas no hotel. Um soldado chamado Xiao Feng então diz que vai dar uma olhada. E seu amigo diz para ele ter cuidado e não agir impulsivamente. Ele pega sua arma e começa a subir as escadas em direção ao quarto. Jiang Xiaoqian está pensando que esta é a situação perfeita. Assim que esse cara matar Suchen, ela vai roubar aquele quarto para si. Xiao Feng caminha cautelosamente pelo corredor, observando cada canto até que ele percebe uma câmera olhando para ele. De repente, Suchen abre a porta e joga uma flashbang. Antes que ele pudesse entender o que está acontecendo, explode em seu rosto, cegando-o. Um gás sonífero cai a seus pés. E quando ele se abaixa, Suchen aparece por trás e o atinge na cabeça. Algum tempo depois, ele acorda no quarto sem entender o que está acontecendo e o Wang está tão frio.
Su Shen diz a ele que seu nome é Xiao Feng e você é um capitão das forças especiais. Agora que você está acordado, vamos conversar? Xiao Feng olha ao redor para os cubos de gelo e pergunta o que está acontecendo aqui, quem ele é e onde ele conseguiu aquelas granadas e armas. Su Chen diz que ele é apenas um cara normal que acabou de se formar e ele conseguiu aquelas armas em uma viagem ao Oriente Médio. Su Chen então pergunta se o governo definiu os pontos de resgate para amanhã de manhã e Xiao Feng fica surpreso com o fato de que ele já sabe essa informação. Sui Chen percebe que vai ser tudo igual à vida passada e avisa Xiao Feng que mesmo que a temperatura esteja mais baixa à meia-noite, as pessoas não aguentam mais de 10 minutos lá fora. A grande maioria morrerá, apenas tentando chegar ao ponto de resgate. Xiao Feng diz que eles não têm escolha, já que muitas pessoas estão morrendo de fome em suas casas e não aguentam mais o calor. A única chance deles é chegar ao ponto de resgate. E como é difícil modificar os veículos, não há tempo para resgatar todos em ambientes fechados. Pelo menos se eles colocarem alguns cobertores sobre suas cabeças. Talvez ele consigam. Su Shen então de repente coloca a mão em seu ombro e aponta a arma. Xiao Feng pediu para ele se acalmar e diz que tudo o que ele quer é pelo menos avisar a todos para irem com cobertores. Su Shen então corta a corda e diz que ele está livre, já que ele respeita o fato de que ele está salvando vidas, mas é bom que ele não tente entrar aqui de novo. Xiao Feng perguntou se ele não tem medo de que ele volte com outras pessoas, mas Su Shen mostra a ele que não há necessidade de ter medo e Xiao Feng reconhece na hora. É uma câmera com reconhecimento facial e construiu uma metralhadora automática. Ele quer saber onde Su Shen conseguiu isso. Mas Su Shen diz que já disse, no Oriente Médio, é melhor ele sair da sala agora, porque ele não tem tempo para lidar com isso mais. Xiao Feng aceita e volta para o tanque. Sr. Sun fica furioso pensando que nem mesmo o maldito soldado conseguiu lidar com o cara. Ele bate em Gao Qiang dizendo que ele realmente não consegue fazer nada. Os capangas de Gao Qiang perguntam se eles realmente não vão fazer nada e vão tolerar esse cara. Gao Qiang explica que depois que todos forem resgatados, eles ainda precisarão das conexões. É perigoso agir agora. Nesse momento, Su Shen aparece e diz que em tempos de caos você ainda está sonhando em restaurar a ordem. O capanga fica furioso, mas Gao Qiang diz para ele se acalmar e pergunta se Wang Suchen desceu. Su Shen então mostra um balde de gelo, dizendo que veio aqui para negociar. O capanga diz a Gao Qiang que é bom matar aquele garoto agora e pegar tudo que ele tem na sala. Mas Su Shen aponta a arma e o cara desiste da ideia. Gao Qiang então diz que eles deveriam falar de negócios e ele entrega o gelo comestível para ambos. Quando eles comem, eles ficam impressionados com o quão delicioso é. Gao Qin agora também quer matar Su Shen, para pegar tudo o que ele tem, mas primeiro eles vão atender às exigências dele. Naquele momento, Sr. Sun chuta ele no estômago, dizendo que ele é um maldito mentiroso por esconder aqueles cubos de gelo, e começa a pisar nele, dizendo que se ele esconder mais alguma coisa, ele vai morrer. Gao Qiang está perdendo a cabeça, e Sr. Sun vê Duan Ya sentada dizendo que ela é uma garota muito modesta. Todo mundo está prestes a morrer de calor, e ela nem sequer teve a coragem de tirar a roupa. Mas ele agarra o braço dela dizendo que está cansado de ver a atitude dela, e ele está com vontade de fazer certas coisas. Então é melhor ela segui-lo. Duan Ya dá um tapa na cara dele, chamando de bastardo, mas de repente Sr. Sun rasga a camisa dela, dizendo que pela desobediência dela, ele vai se aproveitar primeiro, e então todos farão o que quiserem. Ela cai no chão assustada, e ele diz que ela está suando muito, e ele está apenas fazendo um favor a ela. Até que Gao Qiang aparece atrás dele dizendo, chega disso. Sun se vira para dizer algo, mas Gao Qiang soca ele no pescoço, com a mão fechada quebrando-o instantaneamente. Ele cai no chão morto, e Gao Qiang diz que Su Shen está certo. De fato, este lugar já é um caos, e pessoas como ele têm que morrer com ele, e então avisa que este lugar agora está sob o controle dele. Quem não quiser obedecer irá para o ponto de resgate, ou morrerá aqui em cima. Su Chen observa dizendo que aparentemente suas palavras foram eficazes. Gao Qiang já era o chefe deste lugar na vida passada, então nós apenas aceleramos as coisas. E com isso, os dois já foram expulsos. Gao Qiang então começa a beber o gelo que Su Shen deu a ele, enquanto Jiang Xiaotian e Lina imploram por um pedacinho dizendo que farão o que ele quiser. Ele joga para elas dizendo que tudo bem. Ele vai dar um pouco para elas, mas é melhor elas obedecerem a qualquer exigência. O capanga dele pergunta se eles não vão para o ponto de resgate, e Gao Qiang diz que é muito longe. Não é certo que eles vão sobreviver. O capanga pergunta a Wang se ele quer essas mulheres. Se eles estão ficando sem recursos, Gao Qiang diz que é tudo parte de um plano para lidar com Su Shen. À meia-noite, Lina e Jiang Xiaoqian tentam sair se cobrindo com cobertores, mas o capanga chega e tira tudo delas. Jiang Xiaoqian pergunta o que ele pensa que está fazendo. Mas o capanga avisa que agora que elas pegaram o gelo, elas terão que ficar com ele por um tempo.
Aqueles que decidiram não obedecer a Gao Qiang porque ele não forneceu suprimentos estão tentando chegar ao ponto de resgate. Mas mesmo sendo meia-noite, o chão está muito mais quente do que eles imaginavam. Eles estão tentando proteger seus pés com um pedaço de madeira, mas isso dificulta a caminhada, e um deles tropeça. Ao entrar em contato com o chão, sua mão e rosto derretem deixando o sobrevivente para trás para morrer. Enquanto isso, o corpo de Rei, que estava queimando no chão até agora, acorda com olhos vermelhos da varanda. Su Shen observa tudo, lembrando que na vida passada ele quase morreu nessa caminhada. Jiang, Xiaotian e Lina dizem que podem fazer o que ele quiser, mas Wang, eles não vão pelo menos para o quarto. O capanga diz que elas estão sendo muito tímidas. Não há necessidade de tentar se esconder, mas de repente o vidro se estilhaça, e os dois caras gordinhos que foram queimados vêm correndo atrás de todos. Wang pensa que eles são zumbis, e pergunta se eles também vão se transformar se forem mordidos. Gao Qiang diz que precisam resolver isso, então o agarra pelo pescoço e o joga para as duas criaturas. As costas de Wang queimam só de entrar em contato com as criaturas, e Su Shen aparece com uma lâmina, dizendo para todos saírem da frente. O capanga não acredita que ele quer lidar com esses monstros, e Gao Qiang está ansioso, pensando que assim que Su Shen matar os dois, eles o matarão e tomarão tudo dele. Su Shen sabe que corpos expostos ao calor se transformam em zumbis, mas eles não compartilham nenhum vírus. Pode-se dizer que são mais como demônios da seca. A diferença é que esses demônios retêm algumas memórias de sua vida passada. Su Shen fica parado, e o Sr. Sun passa por ele, e vai em direção a Gao Qiang. Isso porque ele foi morto por ele. Mas Wang Dae foi morto por Su Shen e o ataca. No entanto, vendo a situação, ele tem certeza de que há uma chance de Gao Shan despertar alguns poderes matando o Sr. Sun. Então, se ele for em sua direção, corta a chance dele. Un cristal roxo sei do seu corpo. E esse é um tipo de núcleo que pode evoluir um corpo humano. Ele pega o cristal, salta para trás e empurra Dahai em direção a todos. Com isso, ele sobe as escadas e diz para eles se divertirem. Gokun pega o cara no chão de novo e o joga em direção à criatura. De volta ao seu quarto, Su Shen diz que esses cristais são extremamente raros. Ele coloca em um copo e bebe, já que esse é um método de absorção. O corpo extrai energia do cristal e se fortalece. Seus olhos ficam vermelhos e ele começa a gritar, enquanto todas as suas roupas queimam. Ele cai no chão em cima de um bloco de gelo, enquanto no saguão o demônio da gota terminou toda a água deles. Agora que não há nada para beber ou comer, Lina quer escapar, mas o capanga impede, dizendo que ela não vai fugir. Naquele momento, Lina diz que eles deveriam usar Jiang Xiaotian. Ela era esposa de Su Shen, e se a jogarem na porta, é certo que ele a abrirá, e então eles podem tentar roubar algo dele. O capanga diz que é uma ótima ideia, e Jiang Xiaoqian diz que vai ajudar, mas ela quer comer carne primeiro. O capanga diz que não há carne, já que os refrigeradores estão desligados há dias. Gao Qiang olha para ela e pergunta se ela quer carne. Então ele tem uma solução. Eles restringem Lina e ele a avisa que se ela quiser, terá que fazer isso. Jiang Xiaotian fica chocada perguntando se ele quer dizer que eles vão comer sua carne. Enquanto Lina está tremendo, Jiang Xiaotian está indo em direção a ela. Lina implora dizendo: "O que você está fazendo? Você não vai fazer isso, vai." Mas Jiang Xiaoqian vai até o rosto dela e diz que ela acabou de trair, lá falando sobre ela ser esposa de Su Shen. Já que ela fez isso, ela merece e então ataca 3 vezes. Gao Tian e os capangas estão até com medo de ver como ela fez isso sem hesitação. Jiang Xiaotian está enlouquecendo dizendo que quando estiver cheia, ela vai subir e beber o sangue de Su Shen. O capanga olha para Gao Qiang e pergunta se eles realmente vão fazer isso. Gao Qiang diz para chamar o chefe Duan Ya rapidamente, ou então eles vão secar. Enquanto isso, no quarto, Su Shen está pulando com seu novo corpo. Não só ele é mais resistente ao calor, mas também é mais ágil e forte. Naquele momento ele vê Duan Ya na porta. Parada na entrada, ela está pensando que está ficando louco lá embaixo. Ela não tem chance de sobreviver se ficar lá. Então ela tem que tentar a sorte e usar o que resta de seu valor para conseguir algo aqui. Bem naquele momento, Su Shen abre a porta nu e ela se assusta. Ela grita e ele se desculpa dizendo que foi sem querer. Ele estava animado com algumas notícias na sala. Ele então diz a ela que, embora ele tenha recursos, é limitado e decide que eles acabaram de se conhecer. E ele não pode aceitá-la, só porque ela é bonita, certo? Ele se lembra que na vida passada ela era uma mulher muito inteligente. Além disso, ela formou uma relação de cooperação com Gao Qiang. No entanto, mesmo que ele tenha pensado em ter, lá por perto, a atmosfera parece estranha agora. Duan Ya então diz a ele que ela não é apenas uma cozinheira, ela também é uma médica que trabalha como cirurgiã há 3 anos. Ela está pensando que o quarto dele é extremamente bem equipado. Não só tem eletricidade, mas também tem gelo e comida. Ela precisa demonstrar seu valor para ficar aqui. No sofá, Su Shen reconhece que ser médica é de fato uma boa proposta.
No entanto, como ela sabe, os recursos são extremamente escassos e não é certo se eles sobreviverão até amanhã. Sentindo-se incerta ao ouvir isso, ela diz que contanto que ele não a expulse do quarto, ela fará o que ele quiser. Ao ouvir essa proposta, Suchen declara imediatamente que esta é sua nova casa. Ela se sente envergonhada, pensando que disse isso um pouco apressadamente e sem querer. Suchen avisa que sua única escolha é se comportar. Se ele a flagrar planejando algo pelas costas, o relacionamento deles terminará. Duan Ya garante a ele que ela entende e nunca duvidará de nenhum de seus métodos ou determinação. Suchen então sugere que ela pode demonstrar sua determinação se despindo. Ela se sente envergonhada e pergunta se ele não preferiria ter um. Como no vídeo primeiro, já que os capítulos terminaram, trarei mais se você gostou. Ative o sininho atrevido e tchau!